Ele é o tipo de câncer mais comum no país. Representa 30% dos casos. Pode ser prevenido e diagnosticado com medidas simples. Câncer de pele. Esse é o assunto de hoje do Opinião Minas. Olá, bom dia. Todos os anos surgem mais de 175 mil casos de câncer de pele no Brasil. O sol é o principal responsável pelo desenvolvimento de tumores e a maioria dos casos está associada à exposição excessiva a ele. E como o verão começa neste mês, dezembro é escolhido para conscientizar as pessoas sobre as formas de prevenção. As medidas são simples. Caso seja descoberta no início, a doença tem 90% de chance de cura. E neste mês, dedicado a falar sobre o câncer de pele, o Dezembro Laranja, nós recebemos a oncologista Nicole Rossi e o dermatologista Lucas Miranda. Bom dia para vocês. Bom dia. Tudo bem, gente? Joia. Por que a incidência do câncer de pele é tão grande assim? Talvez pela exposição que a gente tem assim, diariamente ao sol? Por que dessa estatística aí? Eu acredito que se deva à exposição solar, né? A gente começa a se expor ao sol desde a primeira infância. E essa exposição solar contínua, cumulativa, gera um dano celular contínuo, progressivo e combina com o câncer de pele, normalmente em idades mais avançadas. E também, assim, até pouco tempo atrás, a gente não sabia que o protetor solar era tão importante. Então, muitas vezes que a gente recebe pacientes no consultório, são às vezes pacientes mais idosos que falam: nossa, eu sempre fiquei no sol, não sabia que eu precisava, né? Eles não tinham essa consciência da importância do protetor solar, de que o sol, em excesso, claro, faz mal. Falta informação ainda, vocês acham isso? A população não sabe ainda disso? Falta muita informação. Eu acho que a tendência vem sendo de melhora, mas ainda a gente vê que falta informação. Inclusive o que o doutor Nicole falou em relação ao uso de protetor solar, eu acho que vem mudando também o conceito de padrão de beleza, né? As pessoas se bronzeavam, usavam produtos para se bronzear. Eu já escutei histórias de pacientes que usavam querosene, óleo de avião. E então era uma cultura muito diferente. Hoje as pessoas se protegem mais do sol, seja por estética, seja por saúde, mas é um fato. Até receitinhas caseiras as pessoas usavam, né? Exatamente. Perigosas, inclusive, que podem gerar queimaduras, enfim. Bom, a gente está no mês de falar sobre isso, sobre o câncer de pele, o Dezembro Laranja. Vocês acham que essas campanhas, né, elas funcionam, elas ajudam mesmo nas informações, na prevenção da doença? Com certeza, essas campanhas ajudam demais. É muito importante que tenha essa divulgação na mídia, nas redes sociais, porque realmente os pacientes procuram mais, ficam mais atentos, pensam mais na importância do protetor solar. Realmente vale muito a pena essas campanhas para informar os pacientes. E que tipo de câncer que a gente tem de pele? Parece que são 3 tipos de câncer, né? Basicamente são 3 tipos de câncer de pele. Que é o CBC, carcinoma base celular, o SEC, que é o espino celular, e o melanoma. Os 2 primeiros, o CBC e o SEC, são cânceres mais diretamente ligados à exposição solar crônica, contínua, aquela da vida toda. E o melanoma não se sabe muito bem, acredito que tenha relação com exposições exageradas e pontuais ao sol, como queimaduras solares na infância. Mas esses são os principais tipos de câncer de pele, que inclusive têm mortalidades bem diferentes. O melanoma é o câncer mais agressivo da pele. Já o menos agressivo, o mais indolente, o mais preguiçoso é o CBC, que em geral não manda metástase, é um câncer em geral mais tranquilo. Os tratamentos são diferentes para esses tipos? Como que é, Nicole? A princípio, o tratamento de todo câncer de pele é cirúrgico. Então, você sempre começa por uma cirurgia. Tanto o CBC, o baso celular e o espino celular, realmente a cirurgia costuma ser curativa. No caso do melanoma, quando ele está localizado, a cirurgia também é curativa. Mas, como a gente falou, o doutor Lucas falou, o melanoma realmente é um tumor bem mais agressivo, que já pode espalhar, dar as metástases, que é espalhar para outros órgãos. Aí o tratamento já pode partir para uma outra área, mais assim, de quimioterapia, de imunoterapia, outro tipo de medicação. E fala pra gente, você está dizendo que a gente estava conversando, você disse que a quimioterapia é o menos usado ou menos indicado. Que tratamento que é o mais adequado para tratar, por exemplo, o melanoma, que é o tipo mais agressivo? Hoje em dia, com várias pesquisas, os avanços mundiais, a quimioterapia, que é o soro na veia, né, aquele que todo mundo vê, que faz cair o cabelo, tudo,
Para melanoma já é um tratamento ultrapassado. Infelizmente, muitas vezes o que a gente tem disponível na rede pública é a quimioterapia, mas é um tratamento ultrapassado, que não resolve o problema do paciente. Hoje em dia, em todos os estudos, nos Estados Unidos, na Europa, o que se usa são chamadas, e aqui também, nós já estamos usando, as famosas imunoterapias ou dragas-alvo, que agem diretamente no tumor, ou então atuam estimulando o nosso próprio organismo a lutar contra o tumor. Isso que é a modernidade nesses tratamentos. Mas o que é esse tratamento da imunoterapia? É oral? Tem as duas opções. Tem tanto do oral quanto intravenosa. Ele vai estimular o seu organismo, a imunoterapia, tipo uma vacina que estimula o organismo a lutar contra o tumor e acabar com ele. Esse é o tratamento. A quimioterapia é o mais comum porque talvez seja mais acessível às pessoas, é mais... Infelizmente. Mais barato, talvez um método mais barato. Isso são medicamentos que são mais antigos, né? E pelo tempo de uso, o custo vai diminuindo. Então, com certeza, mais difundido. É como toda droga, né, na medicina. As drogas vão sendo inovadas, vão sendo modernizadas e no início o custo é muito superior. Então, talvez seja por isso que não seja tão difundido, apesar de ser tão superior em termos de eficácia. Você está dizendo aí que vai tudo sendo modernizado. O que a gente pode falar de pesquisas, desenvolvimento de pesquisa para a área, para poder dar uma qualidade de vida melhor para quem tem o câncer de pele, ou até no tratamento mesmo? Como andam as pesquisas? Olha, eu trabalho no Hospital das Clínicas, da UFMG, e realmente temos várias pesquisas sendo desenvolvidas no mundo. Temos aqui também uma pesquisa mundial. E realmente é muito importante ter essas pesquisas para dar a oportunidade de a gente descobrir novas medicações, de colocar pacientes, às vezes, para tomar uma medicação super moderna através da pesquisa. Então, realmente vale muito a pena e ajuda muito. Essa que você está dizendo que você participa, né, da pesquisa no Hospital das Clínicas, o que é? O que vocês estão desenvolvendo? O que vocês estão pesquisando Nós ali? estamos pesquisando uma droga justamente... Na realidade, é uma droga que a gente sabe que funciona, que é boa para melanoma mesmo. Então, a gente vai pegar os pacientes que tiveram melanoma, que tiveram uma que a gente fala um linfonodo, uma íngua, ou então a doença já espalhou, tirou, operou aquilo tudo e vamos dar um remédio para a doença não voltar nunca mais. Esse é o nosso objetivo. Bom, gente, e a gente está falando aí de tratamento, mas passa pelo lado da prevenção também. Medidas que a gente pode tomar em casa, no dia a dia mesmo, podem prevenir o câncer de pele, né, Lucas? Eu acho que o ponto-chave de toda a questão do Dezembro Laranja em relação ao câncer de pele é justamente a prevenção. A gente sabe que a prevenção é muito mais eficaz do que o tratamento. Quando o diagnóstico é feito mais precocemente, ele influencia diretamente no prognóstico do paciente. A gente vê que câncer de pele diagnosticado de forma precoce, ele tem um bom prognóstico, ou seja, ele tem uma boa resolução em geral. Câncer de pele diagnosticado mais tardiamente, eles provavelmente já enviaram metástase ou então já cometeu grande porção do tegumento do paciente. Então, em geral, eles são mais agressivos e mais difíceis de tratar. Então, a prevenção é o ponto-chave de toda a questão do câncer de pele. E as medidas de prevenção passam pelo principal causador do câncer de pele, que é o sol. Então, as medidas de controle do sol, além do uso do protetor solar, que a gente falou um pouco, existem outras medidas. Por exemplo, evitar o sol no horário de pico, né, onde a radiação UVB tem um maior índice, que é entre 10 da manhã e 15 horas. Saber qual é o índice de radiação da sua região ou para onde você vai viajar. Se é uma região litorânea, em geral, o índice de radiação UVB é mais elevado. Evitar se expor diretamente ao sol, procurar uma sombra, marquises, ou mesmo usar esses protetores solares mecânicos que a gente chama, que são esses tecidos com malha especial. Existem blusas, chapéus de abas largas, justamente óculos de sol, isso é muito importante. O chapéu é uma coisa muito interessante também. Na hora de escolher o chapéu, é muito importante que a gente escolha chapéus com abas largas, porque a gente sabe que esse chapéu de aba fina, ele só protege, às vezes, a testa, até na altura da bochecha. E a maior incidência de câncer de pele é justamente face e pescoço. Então, a gente tem que pegar um chapéu apropriado que cubra, pelo menos, face e pescoço com a sua sombra. O protetor também tem que cobrir o pescoço, Sim. Tem que ser passado nele. Em áreas expostas, inclusive braços. Às vezes tem dúvida do fator do protetor, por exemplo. Tem o mito de que acima de 30 ele já não faz efeito, já não tem diferença mais. Isso é verdade ou não? Cada pele é um tipo de protetor, a cor da pele influencia? Esse é um ponto interessante. Há alguns anos houve uma pesquisa que estava mal desenhada e que mostrava que os protetores acima de 30 não conferiam uma proteção adicional. Isso já foi derrubado. Pesquisas mais recentes mostram que tem sim uma proteção adicional.
Não é indicado para todo mundo, realmente no dia a dia, uma pele normal, um fototipo, um tom de pele mediano, fator 30 costuma ser o indicado. Mas existem outras doenças, por exemplo, doenças que são sensibilizadas pelo sol, como lúpus, ou pacientes que já tiveram história de câncer de pele, ou melasma, eles sim se beneficiam de uma proteção maior, às vezes fator 50, 60 ou até superior. E a cor da pele, ela tem alguma influência para uma pessoa pode ter uma incidência maior de câncer de pele se a pele é de uma cor ou de outra, isso influencia? Sim. Peles claras, a gente sabe que pele clara é um fator de risco para câncer de pele, né? Porque a melanina, que é uma proteína que dá a cor da nossa pele, ela protege a nossa pele da radiação ultravioleta. Então, quanto mais escura for a pele, mais melanina e, consequentemente, ela já tem um fator de proteção natural. Ah, sim. Então, funciona como uma barreira, sim. Mas mesmo assim ainda pode ter. Pode ter, a pessoa não fica isenta do risco, não. E, gente, idade, sexo, tem alguma influência também sobre isso? Idade, sim, a gente sabe que câncer de pele, ele normalmente aparece em pessoas com idade mais avançada, justamente pelo esse efeito cumulativo, né? Exatamente. A vida inteira se expondo e por volta dos 60 anos, 50 anos, começam a surgir essas mazelas do dano contínuo, né? E criança? Você já tem casos de criança que tem câncer de pele, às vezes as crianças se expõem ao sol também, passei com a criança de manhã, no carrinho e tudo. Tem que ter um cuidado com a pele dele também, da criança também? É raro, câncer de pele em criança é raro. Tanto as três formas do câncer de pele, melanoma, CBC e SEC, são raras em crianças. Mas, de qualquer forma, o cuidado tem que ser iniciado na infância, porque o dano solar começa na infância e vai se acumular durante toda a vida. E um outro fator para a gente iniciar o protetor solar na infância é justamente nessa época que a gente educa a criança. Não adianta a gente tentar educar uma pessoa de 30 anos a usar protetor solar. Talvez seja mais eficaz educar uma criança desde sempre a usar protetor solar, porque ela vai acostumar com aquele hábito e vai tornar aquilo... Passa pela educação mesmo, né? Exatamente. Com certeza, um hábito, né? Um hábito que vai adquirindo desde de criança mesmo. Os cuidados com a pele dela é o mesmo, é protetor solar, se proteger com chapéu, até com carrinho. O próprio carrinho, roupas que inibem a radiação ultravioleta. Tudo. Gente, fator hereditário, se o pai ou a mãe tiveram câncer de pele, os filhos provavelmente vão ter. Qual que é a influência da hereditariedade nesse caso? Isso varia entre os tipos de câncer de pele. A gente sabe que existe relação com hereditariedade, mas não é muito bem definido qual gene é responsável exatamente por aquilo. Sabe-se que pessoas que têm histórico familiar de câncer de pele têm uma chance aumentada de desenvolver, mas a gente não sabe exatamente qual a responsabilidade disso. Mas tem mesmo. Exames podem ajudar nisso? Testes genéticos, às vezes? Pode, Nicole? Na realidade, hoje em dia não tem nenhum teste genético que a gente vai fazer e vai falar, você tem uma chance maior, igual, por exemplo, no caso do câncer de mama, que a gente tem esses testes já. Aí, os testes genéticos ficam mais reservados no caso, por exemplo, do melanoma, que a pessoa já tem a doença, e a gente faz esses testes genéticos justamente para avaliar se ela responde a um determinado tipo de tratamento. Então, os testes genéticos são reservados mais quando a pessoa já tem a doença já está um pouco mais avançada. Nós vamos usar esses testes para avaliar se é possível fazer um tipo determinado de tratamento. Ok, bom, a gente vai continuar falando sobre isso. Depois eu quero saber os sinais que a gente pode perceber na nossa casa mesmo para poder procurar médico e se orientar melhor. Gente, fique por aí que a gente volta já já. Nosso assunto de hoje é câncer de pele. Dezembro é o mês escolhido para falar sobre as formas de prevenção do tipo que é o mais comum no Brasil. Representa 30% dos casos. Quem está aqui com a gente é a oncologista Nicole Rossi e o dermatologista Lucas Miranda. Gente, a gente estava falando um pouco desses sinais, a gente terminou o primeiro bloco falando dos sinais que a gente pode perceber. Quem está em casa nos assistindo, o que pode perceber na pele que acende um alerta ali? O câncer de pele é um problema em relação a isso. Ele pode se manifestar de diversas formas. Às vezes uma pinta, uma lesão pigmentada, às vezes é uma úlcera, um machucadinho que sangra, um machucadinho que não cicatriza, ou mesmo uma lesão sem cor que está crescendo, ou com coceira, ou com ardência. O que acho interessante a pessoa que está assistindo levar com esse programa é saber que qualquer lesão nova ou qualquer sintoma novo em alguma lesão antiga, por exemplo, uma pinta que passou a coçar, sangrar,
arder, ou um machucadinho que não cicatriza. Isso deve servir como sinal de alerta para procurar um dermatologista para ver se aquilo lá realmente é uma lesão que deva ser biopsiada ou investigada de alguma forma, ou se é uma lesão benigna. É, uma mancha que está crescendo, que não tinha antes, ou então que já tinha, mas ficou diferente. Tem que procurar, não pode deixar passar. Sente dor ou é só uma coceira mesmo? Normalmente é algum sintoma. Dor é mais difícil nos sintomas iniciais da doença. Mas com a progressão pode haver dor. Em geral é algum sintoma tipo coceira, ardência, sangramento, dificuldade na cicatrização. As pintas, por exemplo, que vocês estavam dizendo, elas são indicadas de serem retiradas, serem removidas essas pintas? Se ela não tiver, às vezes pessoas têm pintas, mas não arde, não coça, nem nada. É bom tirar para prevenir ou não precisa? Nem todas, né? Não, nem todas. Existem as pintas, o nome técnico são os nevos, né? São as lesões pigmentadas, as lesões escuras. Nem todas devem ser retiradas. Claro que precisam ser avaliadas, existem equipamentos próprios para avaliar cada uma dessas pintas. E uma vez que não seja detectado nenhum tipo de alteração, não tem necessidade de tirar. Mas é claro que é sempre bom acompanhar, né? É sempre importante ao médico, né? Na verdade, fazer com que periodicidade a gente precisa procurar um especialista para poder analisar. Não estou sentindo nada, não tem nada de estranho na minha pele, mas é bom mesmo assim a gente procurar um profissional? Acho que pessoas jovens procurar uma vez por ano, desde que não tenha, é suficiente. Mas se a pessoa tiver muita lesão, muitas pintas, a cada 6 meses, acho mais seguro. Gente que tem a pele assim com mais sardas, tem a pele muito clara, ou então já tem uma história na família, meu irmão teve, minha mãe, né, que isso aumenta um pouco a chance, né, por causa do fator genético, da cor de pele, então também é importante procurar. Ou mesmo idosos com várias pequenas lesões, que porventura podem ser lesões pré-malignas, então um acompanhamento mais miúdo, mais frequente, talvez seja mais indicado. Nicole, você estava falando que muita gente chega ao consultório e fala que nem sabia que precisava usar o protetor solar. Muito comum. Vamos esclarecer para as pessoas definitivamente para quem que é indicado o protetor solar, a partir de que idade? Como é que é, Lucas? A gente classifica mais ou menos dessa forma. Até os 6 meses de idade, a gente não usa protetor solar. Na verdade, a criança não deve se expor definitivamente ao sol. Nada? Nada. A gente usa barreiras, tipo carrinho, trama, essas malhas com tramas especiais para proteger o bebê, e não deve se expor diretamente ao sol. Até os 6 meses de idade, zero exposição solar. Então, aquele famoso banho de sol. Sim. Que o pessoal fala muito. Leva as crianças para passear no parque, tomar um banho de sol todo dia de manhã. Na verdade, não é indicado. Até os 6 meses de idade, não deve. A pele do bebê não está completamente formada, não é uma época para se expor ao sol. O banho de sol usava muito para icterícia, né? Quando o bebê nasce com amarelinho, com icterícia. O banho de sol pode ser útil nessa fase, mas assim... Ele não faz falta para uma criança até 6 meses? O sol não faz falta nenhuma? Não, nenhuma. A partir dos 6 meses já deve ser inserido o protetor solar. Dos 6 meses aos 2 anos, existem protetores solares específicos para essa faixa etária, que são protetores solares físicos, que são protetores sem partículas químicas, que a proteção é simplesmente por partículas físicas, ou seja, não existe absorção daquele protetor solar. Então, a chance de uma sensibilização, de uma alergia é menor. Isso até os 2 anos. A partir dos 2 anos de idade, já podem ser usados protetores solares habituais, normais de farmácia, que é uma mescla entre protetor físico e químico. Mas infantil ainda? Infantil. Não posso nunca pegar um protetor solar de adulto e passar numa criança? Não, melhor usar um infantil, de acordo com a faixa etária mesmo. Bom, gente, e vamos falar um pouquinho agora sobre horário de exposição ao sol. Né? Você tinha falado um pouco, de 10 às 2, como que é isso? É a mesma regra para o adulto, para a criança, como que é, Lucas? A mesma regra serve para todo mundo. Em geral, o índice de radiação ultravioleta B, que é a radiação responsável pelos cânceres de pele, eles aumentam muito entre 10 e 15. Então, esse horário, em geral, a gente contraindica a exposição solar proposital, ou seja, não ficar tomando bronzeado, se expondo ao sol propositadamente nesse horário. Lembrando que a gente mora num país tropical. O maior território do Brasil se encontra entre os trópicos, onde o índice de radiação UVB não varia tanto. Ele é muito elevado durante todo o ano. Então, essa questão de só no verão não devo me expor ao sol entre 10 e 15, na verdade, isso não acontece no Brasil. É o ano inteiro, inclusive no inverno, a gente pede para não se expor ao sol entre 10 e 15, porque o índice de radiação UVB, que causa câncer de pele, é realmente muito alto. A gente está falando de sol, mas a luz artificial, a luz do computador, a iluminação mesmo artificial, até a tela do celular, eles são prejudiciais à pele? Podem ser mais um fator de incidência do câncer de pele?
Não, câncer de pele não. Esse tipo de radiação, ele está no espectro de radiação de luz visível. É uma radiação não ionizante, ou seja, não causa mutação, não causa dano celular, então não vai causar câncer de pele. Mas essa radiação, ela causa envelhecimento da pele, causa manchas, então deve ser um motivo de preocupação também, mas não em relação ao câncer de pele. E nesse caso a gente tem que usar o quê? Um protetor também quando estiver se expondo a essas luzes artificiais, está na tela do celular, ali do computador, a gente precisa usar também o protetor solar? Precisa. O protetor solar também protege contra a luz visível, ele protege contra as radiações ionizantes, A e B, mas também contra a luz visível, prevenindo envelhecimento, manchas. Outras coisas também, né? Cuida da pele como um todo, como né? um Não todo. é só... Agora a gente ia comentar também que às vezes muita gente fala assim, eu só vou passar protetor solar se eu vou ficar muito tempo no sol, se eu for pra praia, se eu for tomar um banho de piscina. E não é bem assim, não. Às vezes, assim, do caminho do estacionamento para o trabalho, aquele sol ali, se você já tiver uma pele mais sensível, uma pele mais propícia, uma genética favorável, já pode levar a um tumor de pele no futuro. Bom, a gente está voltando a falar um pouco de tratamento, Nicole. Quem teve o câncer de pele, está fazendo tratamento, já se tratou, já se curou, precisa cuidar? O tratamento ele é contínuo pela vida inteira? O resto porque pode da voltar? vida. Pode. Explica pra gente isso. Pode. Tanto o tumor de pele, quanto os tumores basocelulares, quanto os escamas celulares, todos podem voltar. Porque uma vez que ele aconteceu, a pessoa tem uma genética mais propícia, a pessoa tem uma pele mais sensível, o melanoma também. O acompanhamento é o resto da vida, os cuidados é o resto da vida. Lógico que os cuidados, às vezes, não são cuidados tão difíceis assim, usar um protetor solar, evitar o sol. Às vezes são medidas simples, mas que muitas vezes as pessoas realmente não procuram. E tem que fazer. Os casos graves, eles podem ser revertidos? Eles podem ser... Olha, no caso do melanoma, por exemplo? Pois existem alguns casos. O tumor basocelular, o espinocelular, quando eles chegam no oncologista, já são tumores realmente muito avançados e inoperáveis. A gente consegue melhorar, conseguimos. Mas no caso do melanoma, que é o tumor mais agressivo, quando ele realmente já está muito espalhado, a gente consegue, assim, dar uma qualidade de vida para o paciente, dar uma medicação que vai melhorar, às vezes diminuir um pouco as metástases, né, que é quando a doença espalhou, mas muitas vezes a gente não consegue reverter completamente o quadro. Mas, dizem os especialistas na área, que no futuro nós vamos conseguir até curar. A metástase que você está dizendo aí, ela só é possível no melanoma? É mais comum no melanoma. Nos outros é muito raro. Então pode se espalhar, tem essa possibilidade. Muito raro mesmo. Mas o melanoma é muito comum. Tanto que a pessoa com melanoma tem que ter um acompanhamento assim, tanto com o dermatologista quanto com o oncologista, com os dois. Lucas, agora eu queria, as mulheres principalmente, fazem muito tratamento estético, às vezes no rosto. Esses tratamentos, eles têm que ter um cuidado também ao fazê-los? Eles podem ser um fator de risco também? Na verdade, eu acho que o maior cuidado é justamente diagnosticar a lesão a ser tratada. Uma mancha na pele, muitas vezes, se não for diagnosticada, pode ser tratada como uma simples mancha e, na verdade, ser um câncer de pele. Por exemplo, existem casos de pacientes que procuraram uma clínica de estética, enfim, para tratar aquelas manchas solares, senis de idoso, foram tratadas... Que são manchas pontuais? Aquelas manchinhas castanhadas que dão doce de mão ou no rosto, procuram para fazer um laser, quando na verdade, se o diagnóstico tivesse sido feito, uma delas talvez não fosse uma mancha solar, às vezes era um melanoma que deveria ser tratado e não simplesmente queimado. Então isso é muito importante. Esses tratamentos estéticos devem ser feitos, eu acho que a estética faz parte da autoestima de todo mundo, mas deve ser feito com consciência. Eu acho que procurar um médico dermatologista para fazer o diagnóstico, se realmente aquelas manchas solares que a pessoa está querendo remover, são só manchas solares de cunho estético e não são realmente alguma patologia de pele que precisa ser realmente tratada. Sempre procurar o especialista, isso é muito importante. Porque às vezes são manchas sazonais também, elas aparecem na pele em algum determinado momento, depois elas somem, não tem isso também, Lucas? Tem manchas que pioram em determinadas épocas da vida, seja verão, gestação, mas não costumam regredir sozinhos, não. Normalmente precisam de tratamento. Todas elas precisam? Em geral, sim.
Bom, e você estava falando da pesquisa lá na UFMG, tem outras, o mundo está falando sobre isso, está pesquisando muito, sobre isso. Muito. O que a gente tem aí, Nicole? Então, realmente, igual eu falei, o boom do momento, não só para o melanoma, mas para todos os tumores, são essas imunoterapias mesmo. E as drogas-alvos. Outros tipos de cânceres também, todos né? os tipos, Não é só pro câncer E as de drogas-alvos, porque são justamente drogas que vão atuar diretamente no tumor, evitando efeitos colaterais em outras partes do corpo. Então, isso realmente... Você vai nos congressos, teve um congresso em outubro, no Rio de Janeiro, Congresso Brasileiro, só isso que falou. Hoje mesmo eu estou indo para São Paulo fazer um curso de melanoma e já estou vendo que vai ser só isso também. No futuro talvez a gente nem tenha quimioterapia mais? Não, a tendência é acabar. É acabar a quimioterapia. A tendência é acabar. O que realmente está pegando um pouco é ainda os custos, que são muito elevados, são drogas novas. Até o sistema público, né? Que é mais acessível. O sistema público realmente é um pouco mais complicado mesmo. A imunoterapia ainda não é tão acessível, né? A todo mundo, né? Mas se Deus quiser, no futuro, vamos conseguir. Que bom que vocês estão aí para pesquisar isso pra gente. Isso aí. Gente, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Fica aí. Reflexão para todo mundo, cuidar da pele, não só no sol a pino, né, gente? Cuidar todos os dias, até na exposição da luz artificial também. A prevenção é a melhor opção. A prevenção é a melhor opção. Aliás, para quase tudo na área da saúde, né, gente? Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. E amanhã eu volto às 8h15. Eu espero você. Até lá!